A pós-graduação da Faculdade SES é o que você precisa para turbinar a sua vida profissional no mundo do direito. Isso porque elas são totalmente práticas. Sim, temos professores e coordenadores que são referências no mundo acadêmico, são aqueles que escrevem as obras e que têm as decisões proferidas pelos principais tribunais do país. Mas aqui a gente não preza só por isso, a gente quer que eles passem para vocês toda a maneira prática de interpretar o direito para os clientes de vocês. Então, quando você sai da faculdade e chega para fazer uma pós-graduação da Faculdade SES, você encontra todo um arcabouço que vai fazer você entender o direito nos anos que a gente está vivendo e que vai te possibilitar estar muito mais bem preparado para os desafios que vêm a seguir. Então, venha olhar as pós-graduações em até 12 meses e você sair totalmente transformado para encarar a realidade do direito no país. Vamos juntos! Chegou a hora de elaborar a peça! Se você está entre os que se apavoram com a segunda fase do exame de ordem, fique tranquilo que o SES tem muita coisa preparada para te salvar. E que forma melhor para te ajudar do que ensinando como começar uma peça. E aqui eu já vou te dizer que a primeira coisa é identificar a peça. Mas vamos seguir que isso não é tudo. Como vocês sabem, a segunda fase do exame de ordem é composta por uma peça prático-profissional valendo 5 pontos e mais 4 questões discursivas, cada uma valendo 1,25. E você deve obter nota igual ou superior a 6 para ser aprovado. Então, acertar a peça é fundamental para a sua aprovação, porque só com ela você já tem 5 pontos. Vamos às dicas, mas antes, já deixa o seu like, é importante para a gente saber que você está gostando do conteúdo. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou te responder e a gente vai conversar um pouquinho. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Dica número 1. Treine bastante. O treino é a dica mais importante para toda a sua jornada até a vermelhinha. O exame de ordem é treino, galera. Quanto mais você praticar, mais frescas as peças estarão na sua cabeça. Também é importante que você treine peças diferentes, mesmo aquelas que não foram muito cobradas historicamente, porque assim você vai estar preparado para qualquer coisa. A dica número 2 é que você pense na fase processual em que está o caso da prova e quais peças são possíveis nessa fase. Por exemplo, a fase recursal no processo penal é possível apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Também é válido que você divida as peças com base na fase processual em que você usará cada uma delas. Por exemplo, no processo penal, se você identificar que o caso da questão está na fase recursal, então você saberá que as opções de peças são apelação, recurso em sentido estrito, agravo de instrumento. Já se você estiver na fase de execução, será agravo de execução ou algum pedido autônomo. Dica número 3. Lembre-se quais peças têm estruturas parecidas. É comum que as peças de uma mesma fase processual tenham as estruturas parecidas. Lembre-se dessas estruturas. Por exemplo, os recursos costumam ter a peça de interposição e as razões recursais. Essas coisas ajudam você a memorizar o que terá que ser colocado na sua peça. E a dica número 4 é que você use o vademecum ao seu favor. Poder usar o vademecum na segunda fase é uma grande vantagem, então aproveite bastante isso e use de forma estratégica. Você não pode, obviamente, fazer anotações ou marcações que levem à estrutura da peça, mas você pode marcar alguns artigos chaves que são comumente usados e isso também vai te ajudar demais. Então a peça não precisa mais ser um fantasma na sua segunda fase. Sempre que precisar, antes da sua prova, revise as dicas aqui desse vídeo e vamos juntos até a sua aprovação. Esse recado é para você, advogado. Se você se formou recentemente e quer começar a ganhar dinheiro e quer começar a trabalhar na sua área, nós temos vários cursos de prática. E se você já é um advogado experiente, mas quer mudar de área, também temos vários cursos de prática que vão lhe ajudar a abrir novos horizontes para você exercer a sua profissão de advogado com dignidade, com eficiência. Curta e veja lá todos os cursos que nós temos de prática no SES Curso Online. Vamos juntos?
Boa noite, turma querida. Boa noite, boa noite. Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Boa noite para a galera que nos acompanha no YouTube. Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira que antecede a nossa prova. A prova é domingo, então teremos um encontro agora, sexta-noite. Teremos mais um encontro amanhã, no sábado, pela manhã. Amanhã nós vamos trabalhar somente as nossas apostas, as minhas e as do Arthur, com vocês. Então vamos lá, vamos para mais uma luta, vamos para mais um conhecimento aqui. Hoje nós vamos terminar a questão das penas e depois entrar em direito processual penal. Professor Arthur Trigueiros, boa noite. Boa noite, Salim. Boa noite a todos vocês. Então, estamos a 48 horas de todo mundo gritar a vitória aí, né, gente? A essa hora, no domingo, ou é choro ou é champanhe, né? Começa com C, choro ou champanhe, não tem erro. Mas vamos lá, pessoal. Então, agora aqui nesse iniciozinho de aula, eu finalizo com vocês a questão das penas. Nós falamos ontem, então, na questão da aplicação das penas privativas de liberdade, na questão da escolha do regime inicial de cumprimento de pena, certo? Aí eu fiquei de falar com vocês um pouco sobre penas restritivas de direitos, a substituição da PPL por PRD e, finalmente, a aplicação do sursi, beleza? Então, só vamos encerrar isso e aí bora para processo penal. Vou projetar para vocês aqui na tela. Primeiro tema aqui, substituição. Lembrando, pessoal, que nós, então, vamos concluir as teses subsidiárias, tá? Tema que nós começamos ontem, estamos concluindo hoje, um tema muito, muito, muito importante, se vierem memoriais ou se vier a apelação, principalmente, tá? Exatamente. Pessoal, substituição de PPL por PRD não tem decoreba, vocês não estão na primeira fase, vocês estão na segunda fase. O que eu quero dizer com isso? Artigo 44, vocês vão abrir o artigo 44 do Código Penal, no VAD de vocês, e ali nós temos todos os requisitos necessários para uma substituição de PPL por PRD. O juiz condenou o nosso cliente a uma pena privativa de liberdade e escolheu o regime inicial de cumprimento de pena. Ato seguinte, o que o juiz tem que pensar? Cabe ou não cabe a substituição de PPL por PRD? Para isso, o juiz analisa o artigo 44 e nós, defesa, também analisamos o 44 do Código Penal. Requisitos, pessoal. Embora o Código Penal nos traga, vamos dizer aqui quais são os requisitos para a substituição de PPL por PRD. Que a PPL aplicada não é a PPL abstratamente prevista. É a pena que o juiz aplicou na sentença, certo? Que a pena privativa de liberdade aplicada não seja superior a 4 anos, ok? Significa dizer até 4 anos. Se o juiz tiver condenado o nosso cliente a até 4 anos de pena privativa de liberdade, reclusão, detenção, prisão simples, não importa, vai caber a substituição dessa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agora, já vale uma observação aqui. Embora estejamos falando que a PPL aplicada na sentença não poderá ser superior a 4 anos, isso vale, galera, para os crimes dolosos. Por quê? Olha a observação que eu vou escrever. Para crimes culposos, não interessa a quantidade de pena privativa de liberdade. Sempre, olha o que eu estou dizendo, sempre vai caber a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em se tratando de crime culposo. Qualquer que seja a pena aplicada no crime culposo, vai caber a substituição. Agora, para crimes dolosos, se a PPL imposta for de até 4 anos, admite-se a substituição. Beleza.
Segundo requisito, professor, réu não reincidente em crime doloso. Então, cuidado aqui. Se reincidente em crime culposo ou reincidente em contravenção, cabe a substituição. Vocês estão entendendo? A lei é clara, que o réu não seja reincidente em crime doloso. Cuidado com o enunciado. O MP, em seus memoriais, pede a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o nosso cliente é reincidente. Mas detalhe, o crime anteriormente praticado por ele foi um crime culposo. Se ele praticou antes um crime culposo, transitou em julgado, e agora ele praticou um crime doloso, ele é reincidente, se estiver naquele prazo de 5 anos do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior. No entanto, ele não é reincidente em crime doloso, gente. Vocês estão entendendo? Se o crime pretérito for culposo, se a infração pretérita for uma contravenção penal, a despeito de eventualmente ele até poder ser reincidente, não vai caber aí a proibição da substituição. Tudo bem? Se o Meu nosso amigo Arthur, cliente... Fale, Salim. você já quer que eu projete agora o parágrafo 3º ou depois? Eu vou falar agora dele, na realidade, Salim, para falar exatamente a ressalva. Maravilha. Então, olha só, galera, estamos falando. Primeiros 2 requisitos. Pena aplicada na sentença de até 4 anos para crimes dolosos, porque se forem crimes culposos, sempre cabe a substituição, não importa a quantidade de pena. Segundo requisito, que o nosso cliente não seja reincidente em crime doloso. Se for reincidente em crime culposo, se for reincidente em contravenção penal, vai caber a substituição. Agora, uma tese de ouro para vocês, que é exatamente o que o Salim falou agora. Vou colocar item B.1, porque tem a ver ainda com a reincidência. Artigo 44, parágrafo 3º do nosso Código Penal. Mesmo para réu reincidente em crime doloso, caberá a PRD, desde que, vejam os requisitos, não seja reincidente específico e a medida e a PRD, né, e a medida seja socialmente recomendável. Esse requisito já é um pouco mais subjetivo, né, Salim? Agora, para uma prova da OAB, seria muito prático que o examinador colocasse que o nosso cliente já praticou um furto, transitou em julgado, ele cumpriu a pena e, antes do decurso dos 5 anos, antes do período depurador se encerrar da reincidência, ele praticou um outro crime doloso. Mas detalhe, o crime anterior era um furto e o crime atual é um estelionato. Ele é reincidente em crime doloso, porque furto é doloso, estelionato é doloso. No entanto, não se trata de reincidente específico. Porque o que é o reincidente específico? Mesmo tipo penal. Reincidente específico é mesmo tipo penal. Furto com furto, estelionato com estelionato, apropriação indébita com apropriação indébita. Se o nosso cliente não for reincidente específico e se a medida for socialmente recomendável, será cabível a substituição, mesmo diante da reincidência. Tudo bem, gente? Super importante isso, hein? Terceiro requisito aqui. Tudo está de acordo lá com o nosso Código Penal no artigo 44. Suficiência da substituição. De acordo com as circunstâncias judiciais. Lá do artigo 59 do Código Penal. Então, o legislador fala que,
se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime, indicarem que essa substituição de PPL por PRD é uma medida suficiente para a prevenção e repressão do crime, vai caber a substituição. Mais um requisito bem subjetivo aqui. Então, não é muito esse requisito que interessa. Os requisitos que mais nos interessam para a prova da OAB são os dois primeiros. PPL de até 4 anos para crimes dolosos. Qualquer que seja a quantidade de pena para crimes culposos, vai caber substituição. E que o nosso cliente não seja reincidente em crime doloso. Lembrando que mesmo para a reincidência dolosa, admite-se a substituição, se não se tratar de reincidente específico, e desde que a medida seja socialmente recomendável. Isso é o que mais vai ficar nítido no enunciado de vocês. Beleza, gente? Tudo bem? Então, aqui acontece o fenômeno da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Fechou? Tudo bem? Boa! Um detalhe interessante que tem a ver com execução penal. Imagine que transita em julgado uma pena restritiva de direitos. Nosso cliente foi condenado a uma PPL, o juiz substituiu a PPL por PRD, transitou em julgado e começou a execução penal, Franciele. A execução penal da pena restritiva de direitos. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Nosso cliente foi condenado a 2 anos de prestação de serviços à comunidade. Aí lá durante a execução, ele descumpre a pena restritiva de direitos. O que nos diz o Código Penal, galera? No artigo 44, parágrafo 4º. 44, parágrafo 4º. Se houver o descumprimento injustificado da PRD, ela vai ser convertida na PPL original. Por isso que o juiz primeiro fixa a PPL, aplica o regime e depois substitui pela PRD. Porque o caminho inverso pode acontecer na tércia. Se lá durante o cumprimento da PRD, nosso cliente descumpre injustificadamente, o juiz volta tudo. Volta a quê? A PPL originalmente imposta naquele regime originalmente aplicado. Só que tem um detalhe. O que o 44, parágrafo 4º do Código Penal diz, gente? A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. Ora, essa palavra injustificado denota o quê, Franciele? Que se um juiz lá na execução penal tomar conhecimento que houve o descumprimento da pena restritiva de direitos, o que o juiz tem que fazer? Não está escrito em lugar nenhum o que eu estou falando agora. É uma conclusão óbvia da leitura do 44, parágrafo 4º. O juiz tem que intimar o condenado para se manifestar, eventualmente justificando. Porque é o descumprimento o quê que converte em PPL? Injustificado. Então, o condenado tem que ser chamado para ser ouvido, para dizer, olha, meu amigo, por que você sumiu lá do hospital que você estava cumprindo a prestação de serviços? Aí, na tércia, a desculpa pode ser a seguinte, eu me acidentei de moto, quebrei a perna, fiquei 1 mês na UTI, tá aqui o laudo. Vocês estão entendendo? E aí o juiz, considerando a justificativa do descumprimento, não converte a PRD na PPL. Pense, então, que um juiz da execução penal, sem ter ouvido o condenado de ofício ou imediatamente, converte a PRD na PPL. Viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. Concordam comigo? Por violação ao 44, parágrafo 4º do Código Penal e, claro, a própria Constituição Federal. Artigo 5º, 54, que fala, artigo 5º, 55, perdão, que fala do contraditório e da ampla defesa. Certo? Tudo bem? Isso poderia vir numa discursiva, por exemplo, para vocês. Há alguma tese processual a ser alegada em razão de o juiz ter convertido, logo após ter tomado conhecimento do descumprimento da PRD na PPL? Tem uma tese processual, nulidade. Nulidade por ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, já que o 44, parágrafo 4º do Código Penal exige o quê? Implicitamente, uma justificativa. O condenado tem o direito de antes
se justificar, porque somente o descumprimento injustificado enseja a conversão da PRD na PPL. Belezura? Nayan pergunta, seria uma preliminar se fosse um agravo em execução? Sim. Imagine que fosse uma peça, um agravo, já que se trata de uma decisão do juiz da execução. Lembra que toda decisão do juiz da execução cabe agravo em execução. Sem sombra de dúvida, seria uma preliminar. Tá bem? Beleza? Fechamos aqui os pontos principais sobre PRD e lembrando aquilo que eu falei junto com o Salim na aula passada, na aula de ontem. PPL por PRD é uma regra no nosso ordenamento jurídico, mas ela comporta restrição. Que restrição? Maria da Penha. Súmula 588 do STJ, tá bem? Súmula 588 do STJ. Não cabe substituição de PPL por PRD envolvendo Maria da Penha. Isso está em nota remissiva no nosso VAD, lá no artigo 44. Então, fiquem sossegados. Quem tem nosso VAD, vai lá embaixo do inciso 1º, já está escrito lá, súmula 588 do STJ. Já remete à proibição de substituição por PRD envolvendo Maria da Penha. Fechou, gente? Belezura? PRD? Bora lá falar agora do sursi. A Nicole já está perguntando, Maria da Penha só cabe o sursi da pena? Sim, exatamente isso. Por isso que é importante vocês conhecerem a questão do sursi. O sursi, tecnicamente, é chamado pelo Código Penal de suspensão condicional da pena. Por isso que eu e o Salim chamamos de sursi da pena, porque estamos falando de uma suspensão da pena e não de uma suspensão do processo. Falaremos sobre os institutos despenalizadores. O sursi processual é instituto despenalizador, que ocorre lá no início do processo. O sursi da pena, galera, acontece aqui no final. Só existe sursi diante de uma sentença condenatória. A aplicação do sursi da pena implica condenação criminal? Sim. Olha o nome, suspensão condicional da pena. O juiz tem que ter condenado o réu, aplicado uma pena, aplicado um regime e, então, ele analisa se estão presentes ou não os requisitos lá do artigo 77 do Código Penal para suspender condicionalmente a execução dessa pena. Tá bem? Então, trata-se a aplicação do sursi de um instituto concedido na sentença condenatória. O objetivo do sursi da pena: evitar encarceramento de curta duração. Evitar encarceramento de curta duração. Vocês sabiam que nem sempre existiu no Brasil PRD, né? Vocês sabem que as penas restritivas de direitos, elas são relativamente jovens no nosso ordenamento jurídico. Elas datam de 1998. Antes de 98, não é, Salim? Antes de 98, que houve a introdução no nosso Código Penal das penas restritivas de direitos, a saída para um condenado não tomar chilindró na tércia era o sursi da pena. Então o cara ficava rezando. Claro, se ele tivesse praticado o crime não com pena muito elevada. Afinal, o objetivo é evitar o encarceramento de curta duração. E aqui é exatamente o principal requisito para vocês lembrarem para o dia da prova. Quando cabe a suspensão condicional da pena? Quando a pena privativa de liberdade aplicada tiver sido de até 2 anos. Estão vendo por que nós dizemos que o objetivo do sursi é evitar o encarceramento de curta duração? O cara vai para o chilindró com uma condenação de até 2 anos? É muito pouco. O legislador fala, não vamos mandar o sujeito, não vamos enclausurar esse condenado, vamos mantê-lo ali fora do sistema carcerário, mas cumprindo determinadas condições. É o que nos diz o artigo 77, caput, do nosso Código Penal. Tudo bem? Agora, cuidado, né, Salim?
para a questão do surcietário e humanitário. Cuidado! É também possível sursi quando a pena privativa de liberdade aplicada for de até 4 anos. Mas aí somente em 2 casos, gente. Somente em 2 casos. Situação de saúde, digamos assim, saúde debilitada, uma situação de saúde extremamente debilitada do condenado, é o chamado sursi humanitário, ok? Saúde debilitada, ou quando estivermos falando do nosso vovô, é o que fala lá o nosso Código Penal, quando o nosso cliente for maior de 70 anos. Pena aplicada de até 4 anos, quando se tratar de condenação de um réu que esteja com a saúde extremamente debilitada, razões de saúde justifiquem a suspensão condicional da execução da pena, ou para o idoso, mas não é qualquer idoso, é o maior de 70 anos. Tá bem, pessoal? Beleza? Onde vêm essas 2 exceções? Parágrafo 2º do artigo 77 do Código Penal. Então, temos 2 situações de cabimento do sursi da pena. Se a pena aplicada tiver sido de até 2 anos, vai caber o sursi da pena, presentes outros requisitos que eu já vou falar. E, a depender do agente delitivo, será cabível o sursi diante de uma condenação de até 4 anos. Quando maior de 70 anos é o chamado sursi etário. Etário em razão da idade. Sursi etário. Maior de 70 anos, se a condenação tiver sido de até 4 anos, e quando razões de saúde justificarem a concessão do sursi. Por humanidade, daí o nome sursi humanitário. Érica, a gente vai encarcerar um sujeito que está em estado terminal de câncer? O cara ele praticou crime, a pena foi de até 4 anos, certo? Mas ele já está em estado terminal de câncer. Vai colocar o cara no sistema carcerário? O legislador entende que, nessa situação, como seria um encarceramento de uma pessoa extremamente debilitada para uma pena de até 4 anos, não é uma pena tão elevada assim, vamos mantê-lo fora do sistema carcerário. Essa é a ideia. Mas não acabou aqui. Eu trouxe para vocês o requisito que mais salta aos olhos, que é a questão da quantidade de pena aplicada. Mas existem outros requisitos. Quais são os demais requisitos? Não precisam decorar, todos eles estão no artigo 77 do nosso Código Penal. Então, o artigo 77 do CP fala, em primeiro lugar, a questão da quantidade de pena privativa de liberdade. Já falamos, regra, até 2 anos de pena imposta, ou exceção, pena privativa aplicada de até 4 anos, quando razões de saúde justificarem, e em se tratando do maior de 70 anos. Esse é o requisito número 1, quantidade de pena aplicada. Não é quantidade de pena cominada. Segundo requisito, seguindo a ordem lá do nosso Código Penal, não reincidência em crime doloso. Opa, requisito igualzinho da PRD, lembram? É condição para a PRD não ser o réu reincidente em crime doloso. Mas aqui fica de fora a reincidência em crime culposo e a reincidência em contravenção penal, certo? Cabe o sursi para a reincidência culposa e para a reincidência em contravenção. Não cabe o sursi para a reincidência em crime doloso, tá bem? Mas já vamos colocar a exceção nessa lei. A pegadinha da multa, aquela. Artigo 77, parágrafo 2º. Parágrafo da multa é o parágrafo 1º. Desculpa, perdão. Parágrafo 1º. Se a condenação anterior for somente a pena de multa, se a condenação anterior for a pena de multa,
cabe o sursi da pena. Ah, mas ele é reincidente em crime doloso. Sim, pensa numa ameaça em que a pena é de detenção ou multa e depois o nosso cliente praticou um furto, gente. Ele é reincidente em crime doloso. Ele praticou uma ameaça, que é crime doloso, depois praticou um crime de furto. Só que a condenação anterior à pena de ameaça, ao crime de ameaça, perdão, foi exclusivamente multa. Consequência, o 77, parágrafo 1º, permite a concessão do sursi. Tá bem? Mas desde que presente o requisito anterior. Pena aplicada de até 2 anos ou para razões graves de saúde ou maior que 70, pena de até 4 anos. Beleza? E o terceiro requisito, que esse aqui é fundamental. Por isso que é tese subsidiária, né, Salim? Tese subsidiária. Não ser cabível a PRD. Por isso que o juiz primeiro verifica se cabe PRD, não cabendo PRD, exemplo, Maria da Penha. Maria da Penha não cabe PRD, mas o nosso cliente foi condenado por um crime de ameaça. A ameaça não supera 2 anos. O que vai acontecer, Érica? O juiz vai conceder o sursi para esse nosso cliente. Entendeu? Fixou a PPL. Beleza. Por ser Maria da Penha, não cabe PRD. Mas em virtude da quantidade de pena aplicada e como o nosso cliente eventualmente não é reincidente em crime doloso, vai caber a concessão do sursi. É a luz no fim do túnel para a Maria da Penha. Vou até colocar. Cabe, inclusive, na Maria da Penha. Já caiu isso na FGV, por isso que nós estamos citando aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Sobre o sursi, não cabendo PRD, a gente pensa no sursi da pena. Ok? E com isso, queridos alunos, queridas alunas, fechamos aqui a minha intervenção, finalizando as nossas teses subsidiárias Meu parceiro em matéria Arthur, de pena. Fala, Salim. tem uma perguntinha aqui do Wilson que eu acho que é bastante relevante, tá? Porque às vezes há institutos que não podem ser aplicados quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça. A própria substituição não pode. Substituir a PPL, pena privativa de liberdade, por PRD, pena restritiva de direitos, não pode em crimes dolosos com violência. Arthur acabou de dizer. Agora, cabe o sursis? Cabe. O Arthur acabou de mostrar os requisitos e no 77 não vem requisito dizendo não cabe o sursis quando a condenação é por crime com violência ou grave ameaça. Não tem esse requisito. Então, por exemplo, pessoal, tanto que cabe na Maria da Penha, né, Arthur, que é violência contra a mulher. Caberia, pessoal, por exemplo, até no assalto tentado. Porque pensem, o roubo tem pena em abstrato de 4 a 10 anos. Daqui a pouco é um roubo simples tentado. O juiz reduz a pena de metade. Arthur, fica 2 anos. Cabe o sursis numa tentativa de assalto. Então, vocês têm que ver os requisitos do 77, tá, Wilson? Cabe mesmo com violência ou grave ameaça, desde que presentes todos os requisitos. Salim, Tá? poderia caber um sursi até numa tentativa de homicídio simples. Claro. Se o juiz for uma tentativa branca, não houve lesão, e o juiz reduzir em 2/3, lá em plenário do júri, vai cair para 2 anos. Certo? Vai cair para 2 anos. 6 anos, se o juiz diminuir em 2/3, vai cair para 2 anos. O condenado sai lá do plenário do júri com um sursi. Perfeitamente cabível, mesmo se tratando de crime com violência. Afinal, tentativa de homicídio, evidente que há emprego de violência. Vocês entenderam, gente? Diferente de PRD. PRD só cabe para crimes não praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Ok? E aí, por isso que o legislador fala pena de até 4 anos. Já o sursi é mais rigoroso, vocês perceberam, em relação a PRD. Porque PRD cabe até 4 anos para crime não violento ou com emprego de grave ameaça. Já o sursi, pena de até 2 anos. Então é algo mais restrito, não é? Só para penas pequenas. No entanto,
admite-se mesmo para crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, acaba tendo uma certa compensação nesse sentido. Fechou, Perfeito. pessoal? E lembrem, pessoal, assim, ó, há uma ordem, tá? Então, a preferência é a substituição, porque é a mais benéfica. Então, nós vamos primeiro verificar se cabe substituir PPL por PRD. O sursis é só quando não cabe essa substituição, tá, pessoal? Agora, numa peça, nada impede, é como eu sempre brinco, mas é muito sério, que vocês peçam a tese subsidiária da subsidiária. Nada impede que vocês peçam na peça a substituição da PPL por PRD. E depois vocês coloquem no próximo parágrafo que, em não sendo acolhido o pedido de substituição, quero sursis. Porque aí vocês mostram que vocês sabem que o sursis só cabe quando não cabe a substituição. Tá bom, galera? Se vier memoriais, pessoal, se vier memoriais... Olha que vai vir, hein? Pois é, né? Será que é um spoiler isso? Se vierem memoriais, vocês têm que pensar em tudo que eu falei ontem e agora. Vocês vão tentando, ó. Circunstâncias atenuantes, causa de diminuição de pena, regime, PRD, sursi. Agora, não me vão inventar o cabimento de sursi. Se o juiz tiver aplicado uma pena de 3 anos, vamos imaginar que a pena fosse cair lá em 3 anos, por exemplo. Não cabe sursi, porque sursi só é cabível se a pena for de até 2 anos, salvo razões de saúde, né, debilitada justifiquem, ou para o vovô, o maior de 70 anos. Beleza? Salim, te devolvo a palavra, porque agora vem o mestre aí do penal e do processo. Eu invejo o Salim, porque eu curto mais penal. Eu entendo alguma coisa de processo penal, mas o Salim domina tudo de processo e tudo de penal. Um dia eu chego lá. Amigo. Um dia eu chego lá. A gente estuda, o que o pessoal não sabe é que a gente estuda todos os dias, né? Eu e o Arthur estudamos todos os dias. Ontem era quase meia-noite e eu mandando decisão de informativo do STF para o Arthur. É ou não é verdade? Verdade. Saiu uma decisão interessante, eu mandei para o Arthur. Olha só que legal a decisão. A gente estuda sempre, né? Galera, não esqueçam que amanhã, às 9 horas da manhã, a gente vai trabalhar apostas. E nós vamos fazer com vocês peças que são apostas nossas para o domingo, tá? Amanhã. Bom, seguindo aqui na nossa revisão. Vamos lá, vou tentar ser bem objetivo, tá bom? Olha só. A gente sai do direito material e volta para o direito processual. Abri a minha telinha aqui para vocês lembrarem dos institutos despenalizadores. Existe uma ordem aqui e vocês devem respeitar esta ordem. A primeira coisa que vocês devem fazer, então, em primeiro lugar, é ver se cabe transação penal. A transação penal, para quem ainda não pintou, faça uma marquinha lá, está no artigo 76 da lei do GECRIM, a lei 9.099 de 95. Então, vocês vão ver, em primeiro lugar, se cabe transação penal. É a primeira coisa. Se não cabe transação penal, a gente vai para o segundo instituto despenalizador, que é o acordo de não persecução penal, o chamado ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, cujos requisitos estão no CPP, no 28A do CPP. Então, primeiro eu vi se cabe transação penal. Somente quando não cabe transação penal, eu vou para o ANPP. Se não cabe o ANPP, aí, em terceiro lugar, eu vou para a suspensão condicional do processo.
eu vou para o artigo 89 da Lei do GECRIM, a 9.099 de 95. Então, esta é a ordem nos institutos despenalizadores. Primeiro a transação penal, depois o acordo de não persecução penal e, finalmente, a suspensão condicional do processo. Quem quiser, tira uma foto aí com o celular ou faça um print, tá? É importante vocês lembrarem da ordem e do fundamento legal. Existem os requisitos de cada um destes institutos. No entanto, a FGV geralmente está preocupada com o requisito objetivo atinente à pena. Então, para vocês lembrarem, eu vou seguir aqui. Peguei uma página nova. Vocês têm que lembrar que transação penal, dentre outros requisitos, pessoal, pressupõe pena máxima até 2 anos. Eu vou botar assim, ou contravenção, independentemente da pena. Quando nós falamos em pena máxima até 2 anos, falamos em crime com pena máxima até 2 anos. Se for contravenção, não interessa a pena. Agora, se for o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, a gente muda para pena mínima. É o que está na lei, pessoal. Está tudo na lei. Pena mínima não superior a 4 anos. Olha a diferença. Pena mínima não superior a 4 anos. Pena mínima não... Deixa eu arrumar. Eu botei não superior, só para não confundir o pessoal, Arthur. Eu vou botar inferior, que é melhor que o termo que está na lei. Pena mínima inferior a 4 anos. Eu prefiro assim, porque vocês têm que lembrar que se chegar a 4 anos, já não pode. Se for igual, já não pode. Tem que ser menor do que 4. A mínima menor do que 4. Chegou a 4, já não pode. E depois, nós temos a suspensão condicional do processo. Eu botei SCP. A suspensão condicional do processo. Aqui nós precisamos de uma pena mínima de até 1 ano. É claro que cada um desses institutos possui outros requisitos, conforme nós vimos aqui de forma detalhada uma aula inteira sobre institutos despenalizadores. Então, nesta revisão, eu quero que vocês gravem o requisito objetivo da pena. Transação penal, crime com pena máxima até 2 anos. Acordo de não persecução penal, crime com pena mínima menor do que 4 anos. Suspensão condicional do processo, crime com pena mínima até 1 ano. Então, menor ou igual a 1 ano. Salim, até só para fazer uma intervenção breve, bem rapidinho, só para vocês perceberem. Essa tela é fundamental, embora vocês não precisem decorar. A transação está no 76 da Lei 9.099, só vocês abrirem, está lá os requisitos. A suspensão condicional do processo, no 89 da Lei 9.099, só abrir, estão os requisitos, e o ANPP no 28A do CPP. Mas vejam, dos 3 despenalizadores, 2 a gente olha para a pena mínima. O ANPP e a suspensão condicional do processo, a gente mira na pena mínima. Só a transação que é a pena máxima. Por que pena máxima? Porque só cabe transação penal nas infrações de menor potencial ofensivo, que são todos os crimes cuja pena máxima seja de até o quê? 2 anos. Então, a transação vai caber exatamente para os crimes de menor potencial ofensivo e para todas as contravenções penais, independentemente da pena. Então, fica essa dica. 3 despenalizadores. Dos 3 despenalizadores, lembrem da ordem. Transação, ANPP e a suspensão. Lembra do TAS. É uma dica. TAS, transação, ANPP e suspensão condicional do processo. TAS.
A transação é pena máxima. O A de ANPP e o S de suspensão, pena mínima. Ficou a dica aí. Embora, repito, não precisam decorar, porque está na lei, basta que vocês façam a consulta na hora. Ok? Galera, rapidamente, eu estou abrindo a 9.099 para vocês. Vocês, para a transação penal, precisam combinar o 61, esse que o Arthur referiu, que traz o conceito de infrações de menor potencial ofensivo. É aqui que vocês buscam os crimes com pena máxima até 2 anos. Esse é o artigo que fala da pena para a transação penal. Então, é o 61 combinado, pessoal, com o 76. Quais são os requisitos da transação, além da pena máxima até 2 anos? Olha só. Vejam que o 76, parágrafo 2º, fala a contrário sensu. Então, não cabe transação penal se o cliente tiver sido condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Então, se ele foi condenado por contravenção, cabe. Se ele foi condenado por pena restritiva de direitos, cabe. Ou se a sentença ainda não transitou em julgado, cabe. Depois, não cabe a transação penal se ele recebeu outra transação penal nos últimos 5 anos. E aí nós temos um requisito subjetivo, que é pouco explorado pela FGV, não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. Então, aqui estão os requisitos da transação penal. 76, parágrafo 2º, e também a pena lá no 61. Abri o Código de Processo Penal, aqui está o 28A. Para vocês aplicarem o ANPP, o Acordo de Não Persecução Penal, não pode ser caso de arquivamento. O cliente deve ter confessado, a lei fala em confissão formal e circunstanciada, o crime é sem violência ou grave ameaça, a jurisprudência vem entendendo que é sem violência ou grave ameaça à pessoa, e a pena mínima é menor do que 4 anos. Então, são os requisitos do 28A, tem que estar marcadinho no CPP de vocês. Como tem que estar marcadinho o parágrafo 2º, que diz que quando não cabe o ANPP. Quando é que não cabe o ANPP? Então, rapidamente, se cabe transação penal. É por isso que na ordem, primeiro é a transação, porque se cabe transação, não cabe a ANPP. Se o cliente for reincidente, já não cabe. Se nos últimos 5 anos, antes do crime, ele foi beneficiado em outro ANPP, ou em transação penal, ou em suspensão condicional do processo, já não cabe. E não cabe na violência doméstica, mesmo que não seja necessariamente contra a mulher. Veja, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica ou familiar. Ou praticados contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Aqui não cabe o ANPP, é o parágrafo 2º do 28A. E aí, galera, eu volto para a 9.099, tá? Ó, deixa eu fechar aqui e compartilhar de novo com vocês a 9.099. Para vocês lembrarem dos requisitos da suspensão condicional do processo. A pena mínima é até 1 ano. Veja, o acusado não pode estar sendo processado por outro crime. Professor, mesmo que o processo esteja em andamento? Sim, mesmo que não haja trânsito em julgado. Se ele está sendo processado por outro crime, já não cabe. Se ele foi condenado por outro crime, já não cabe. Só que a lei fala crime, hein, pessoal? Então, se ele está sendo processado ou foi condenado por uma contravenção, cabe. E devem estar presentes os requisitos que o Arthur trouxe para o sursis da pena. Estes são os requisitos dos institutos despenalizadores.
tá? Fechei o parêntese em relação aos institutos despenalizadores e passei agora, pessoal, a revisão com vocês dos principais recursos. O que nós temos que lembrar em relação ao RESE? Vocês têm que lembrar que, no caso do RESE, o cabimento, quando cabe o RESE, está no artigo 581 do CPP. Por exemplo, se o juiz ele resolve não homologar o ANPP, cabe o RESE. Sempre, pelo menos até hoje, tá até na hora de mudar isso. Sempre que a FGV cobrou o RESE, ela cobrou para atacar a pronúncia, o caso do inciso 4º, tá? Mas há um vasto rol de situações de cabimento do RESE no 581. Qual é o prazo para interposição? Artigo 586 CPP, 5 dias. Qual é o prazo para razões? E também, porque é o mesmo prazo, para contrarrazões. Artigo 588 CPP, 2 dias. Então, se cair o RESE, vocês têm que se preocupar com 5 dias, se vocês forem os recorrentes. Quem recorre, recorre em 5 dias. Salim, desculpa te interromper, Salim. Perdão, só para colocar a única ressalva, que vai que cai em discursiva. Não me preocupo com peça. 20 dias para inclusão ou exclusão de jurado da lista geral. Eu acho que é válido só colocar, viu, Salim, essa ressalva para fins de discursiva. Só para vocês lembrarem, o Salim falou do 586 do CPP para vocês em relação à regra geral, tá? RESE, o prazo é de 5 dias para interpor. Mas tem uma hipótese que o prazo do RESE, a interposição será em 20 dias da decisão do juiz que inclui ou exclui jurado da lista geral. Inclusão ou exclusão de jurado da lista geral que faz parte lá para a composição do conselho de sentença. Isso poderia vir, nunca veio essa pergunta, poderia vir numa discursiva. Qual seria o prazo para impugnação dessa exclusão de um jurado ou da inclusão de um jurado inidôneo, por exemplo, Salim? Seria o prazo de 20 dias, tá? Desculpa interromper, mas achei válido. Cara. Essa exceção está no parágrafo único do 586, tá? Agora, se a FGV cobrasse isso, a minha decepção, né, seria ainda maior com a FGV, tá? Porque tem coisa muito mais importante para cobrar, mas é bem lembrado. Está no parágrafo único do 586. Tá bom, pessoal? Se nós formos os recorridos na prova, então, se vocês tiverem que apresentar contrarrazões em RESE, são 2 dias, não esqueça. Eu saio do RESE, pessoal, e trago aqui a apelação do CPP. A apelação do CPP, ela traz o seu cabimento no artigo 593. Sobretudo, pessoal, vocês têm que lembrar aqui que a apelação ataca sentenças definitivas que condenam ou absolvem. Agora, vocês têm que lembrar também do inciso 3, 593.3. A apelação é usada para atacar decisões do júri, lá dos jurados no dia do júri, que condenam ou absolvem. Bom, o prazo para interposição, ele também está no artigo 593. Este prazo é de 5 dias. Vejam que, caindo uma apelação domingo, nós teríamos o tempestivamente também no 593. E aí vocês não precisariam repetir, né, pessoal? Porque vocês teriam que colocar o fundamento menta verde,
que é o 593, e aí provavelmente o inciso 1, se for para atacar uma condenação que veio contra o cliente, e ali também é o tempestivamente. Então, o tempestivamente em 5 dias também com base no 593. Agora, razões e contra-razões. Artigo 600 do CPP. 8 dias. Então, se nós, no domingo, formos os apelados, Arthur, faz tempo que não cai contra razões de apelação, hein? Se nós formos os apelados, vocês têm que lembrar que o prazo é de 8 dias, lá do artigo 600 do CPP. Agora, pode ser, e nunca caiu como peça, tá? Que venha a apelação, pessoal, da Lei 9.099. Ou seja, a apelação do Juizado Especial Criminal. Como é que vocês vão saber? Ora, artigo 61, se for uma infração de menor potencial ofensivo. Se quem está condenando vocês é o juiz do Juizado Especial... Vocês. Se quem está condenando o cliente de vocês é o juiz do Juizado Especial Criminal. Se for uma infração de menor potencial ofensivo. Artigo 61 da 9.099. Pessoal, aqui, qual é o cabimento? O cabimento está no artigo 82, caput da 9.099. Ali nós temos 2 cabimentos. A apelação do GECRIM serve para atacar a decisão de rejeição da denúncia ou da queixa e também a sentença definitiva que condena ou absolve. Qual é o prazo para interposição? Atenção, com razões. Na 9.099 é tudo junto. É interposição acompanhada das razões. O artigo 82, parágrafo 1º da Lei 9.099, de 95, fala em 10 dias. Então, é interposição com razões em 10 dias. Caso nós sejamos os apelados, apelação da 9.099, e tenhamos que construir contra-razões da 9.099, o fundamento menta verde é o 82, parágrafo 2º da 9.099, e o prazo também é de 10 dias. 10 dias. Na 9.099, 10 dias. Tá bom, galera? Caso apareça, pessoal, vou esperar a Daisy tirar foto, eu estou vendo aqui. Tirou? Ficou legal? Então eu segui. Lembrando que eu já mando agora, depois da aula, isso aqui para a equipe do CERS, que está junto conosco, para eles amanhã já colocarem para vocês na plataforma, tá? Pessoal, se caírem embargos de declaração, vocês não querem modificar a sentença. Se vocês quiserem modificar a sentença, é apelação. Os embargos de declaração servem para complementar a sentença, para esclarecer a sentença, para nos fazer compreender uma sentença que é confusa. Por exemplo, vamos imaginar que a sentença é omissa porque o juiz condenou o cliente, mas não disse qual é o regime inicial. O juiz condenou o cliente, mas não disse se cabe substituir a PPL por PRD. Os embargos de declaração do CPP, eles estão no artigo 382, em face de sentença, e no artigo 619, em face de acórdão. Prazo
de 2 dias. Agora, os embargos de declaração do Juizado Especial Criminal estão no artigo 83 da Lei 9.099. E o prazo é de 5 dias. Tá bom, pessoal? Aqui, com os embargos declaratórios, nós queríamos que o juiz supra a lacuna, ou que ele explique uma sentença que é ambígua, que é confusa, que é obscura, que é contraditória, que é omissa. É para isto que servem os embargos declaratórios. Lembrem, são os aclaratórios. Agora, pode ser que caiam, pessoal, embargos infringentes e de nulidade. Aqui, galera, vocês têm que lembrar que o artigo 609, P de parágrafo U de único, deixa eu arrumar ali que ficou feio, peraí, 609, PU do CPP fala em 10 dias. Pessoal, aqui nós precisamos de uma decisão de tribunal não unânime e desfavorável ao réu. Por isso que são recursos privativos da defesa, pessoal. Os embargos infringentes e de nulidade são recursos privativos da defesa. Vocês têm que imaginar que está sendo julgada pelo tribunal uma apelação, ou um rese, ou um agravo em execução. É isso aí. O tribunal está julgando uma apelação, ou um rese, ou um agravo em execução. São 3 desembargadores que vão julgar, por exemplo, a apelação, o rese, o agravo em execução. E aí, deu 2-1 contra o réu. É isso que vocês têm que lembrar. É uma decisão de tribunal não unânime e desfavorável ao réu. Deu 2-1 contra o réu. Se estes 2-1 contra o réu disserem respeito a uma tese de mérito, nós vamos opor, olha o verbo, opor os infringentes. Se deu 2-1 contra o réu numa matéria de nulidade processual, nós vamos opor embargos de nulidade. Então, nos embargos infringentes, a divergência diz respeito ao mérito. E nos embargos de nulidade, a divergência diz respeito à nulidade. Em 10 dias. Nós temos depois, galera, olha só que legal essa revisão, a carta testemunhável. A carta testemunhável, vá que, né, apareça a carta testemunhável, vá que apareça. Não custa nada nós lembrarmos dela aqui. Bom, primeiro, você tem que lembrar aqui do fundamento. Artigo 639 e seguintes do Código de Processo Penal. Qual é o cabimento? A carta serve para atacar decisão que denega recursos. Então, é uma decisão do juiz que denega recursos ou uma decisão do juiz que... Decisão que obsta o seguimento de recursos. Uma decisão do juiz que denega recursos ou que obsta o seguimento de recursos.
Qual é o prazo? 48 horas. Está no artigo 640 do CPP. 48 horas. Está no 640 do CPP. Agora, galera, eu vou até fechar aqui. Eu já abro de novo. Caso o recurso denegado seja apelação, cabe o rese, porque é uma exceção. Se o recurso denegado for a apelação, não cabe a carta, cabe o rese. Coloquem aí, 581, inciso 15 do CPP. Se o recurso denegado for a apelação, cabe o rese, 581, inciso 15 do CPP. Se for qualquer outro recurso denegado que não a apelação, aí cabe a carta, voltei a ela, em 48 horas. Tá? Para nós terminarmos esta revisão, lembrem do agravo em execução. Pode ser que caia agravo de execução. Pode ser que caia só agravo. A LEP só fala em agravo. Não tem problema. Então, ataca decisão do juiz da execução. Este é o cabimento. Ataca a decisão do juiz da execução. O fundamento menta verde 197 da LEP, a LEP é a Lei 7.210 de 84, no prazo de 5 dias, conforme a súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Arthur, foi uma bela revisão, né, cara? Jogo rápido e direto ao ponto, né? Um grande bate-bola, sessão de ping-pong, mas um ping-pong intenso, né, pessoal? Esse é o objetivo, a gente concentrar bastante informação para vocês aqui, mas informação precisa, sem enrolação, porque nessa altura do campeonato não comporta, né? Não daria tempo, a gente tem que mesmo fazer um direto ao ponto aqui para vocês. O Wilson está perguntando de revisão criminal. Wilson, revisão criminal não é recurso. Revisão criminal é ação autônoma de impugnação, assim como o habeas corpus, por isso que o Salim não mencionou aqui. E tem mais, né? Tem mais. A revisão, primeiro que a revisão criminal é só pro réu, tá, Wilson? Não é pro sociedade. E não tem prazo. Não existe prazo. Não confundam com a ação rescisória do cível, que tem o prazo decadencial de 2 anos. Aqui no crime, a revisão criminal não tem prazo. Ela pode ser requerida a qualquer tempo. Pessoal, mesmo depois da morte do réu, pelos seus familiares. Sabiam disso? Porque o pessoal fica de olho, sabe em quê? Na indenização, tá? Porque, vejam, a revisão criminal, como regra, ela vai ser requerida, vai ser ajuizada, porque é uma ação autônoma de impugnação. Ela vai ser ajuizada quando, principalmente, existem outras hipóteses, principalmente surgirem, depois do trânsito em julgado, novas provas da inocência do réu. Ele foi condenado, daqui a pouco até já cumpriu a pena. Só que veio um DNA e disse, olha, não é dele o sêmen que foi encontrado junto às vestes da vítima. Não é dele. Vocês têm uma prova nova de inocência do réu. Então, a revisão criminal, ela lá na frente, ela está visando a uma justa indenização. Então, mesmo depois da morte do réu, não há prazo, meu amigo Wilson. E é interessante que até na própria revisão criminal, você pede a fixação de indenização. Vejam que é uma medida criminal, revisão criminal, mas nós temos expressa previsão no CPP de cumulação do pedido indenizatório. Olha que interessante. Por quê? Porque se for reconhecido um erro judiciário, o erro judiciário é passível do quê? De indenização, está na Constituição Federal. E você pode formular esse pedido indenizatório na própria revisão criminal. Bacana isso, né, gente? Interessante, é uma peculiaridade aí que nós temos, só para vocês se lembrarem, tá? Pessoal, deixa eu só responder então o Alisson aqui e nós encerramos.
Ele perguntou assim, por que a carta testemunhal é endereçada ao escrivão? Meu amigo, porque a lei assim o diz. Tá? É algo absolutamente atípico, foge completamente do sistema. Ela é requerida ao escrivão ou ao secretário de gabinete, se for o caso do tribunal, secretário de diretor de secretaria, tá? Mas não é ao juiz, tá correto? Isso está tudo lá na lei, está no 640, tá, meu amigo Alisson? Galera, a gente vai encerrar, eu já passei o tempo aqui. Amanhã às 9 horas da manhã, e aí nós ficaremos mais, tá? Não esqueçam, amanhã das 9 às 11 da manhã, a gente está junto, e aí eu e o Arthur, a gente espera, né, Arthur, que desça aquela luz, né, e que a gente, de novo, consiga acertar como nós temos acertado nas últimas edições, nos últimos exames. Então, amanhã, a gente vai fazer um passo a passo da nossa principal aposta e depois das apostas subsidiárias, né, Arthur? Para a galera ir preparada caso caia, né, a principal ou caia uma das subsidiárias. É isso, meu parceiro? É isso, pessoal. Amanhã, de fato, são apostas, e como a gente vai falar em apostas amanhã, claro que a gente vai, a partir da aposta, falar o que cabe na aposta. Então não deixa de ser uma revisão bem interessante. É claro que a gente faz as apostas com base naquilo que eu e o Salim já temos de experiência. Não significa que se a gente acertar, nós somos geniais, ou se a gente errar, nós somos péssimos professores. Porque o nome já diz, é aposta. Aposta. Pode vir, pode não vir. Mas se vier, a gente fica contente, né, Salim? Tomara que venha, né? E nós estamos acertando. Nesses últimos exames, vocês sabem, é só vocês pesquisarem aí, a gente vem acertando em praticamente todos os exames as peças que estão sendo cobradas. Tá? Os comentários estão ótimos, assim. O Rogério disse Umes e Fi. E a Nicole disse, vamos arranjar um X9 dentro da FGV. Vocês são bárbaros, tá? Ai, ai. É isso aí, galera. Um beijão, tá? Fiquem com Deus. Se der, revisem, estudem, não durmam agora. Leiam, 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 revisem. E amanhã a gente está junto de manhã, tá? Arthur, um abraço. Equipe do Sérgio, obrigado. Galera, um beijão. Fiquem com Deus. Beijão, gente. Valeu. Até amanhã.